Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Então vamos lá, Atos capítulo 16, versos de 6 a 10, diz assim a palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então estamos aqui prosseguindo com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, aonde nós chegamos hoje a uma passagem no mínimo curiosa aqui no capítulo 16, quando numa epifania, no caso aqui a aparição de um anjo, Paulo se vê impedido pelo Espírito Santo de prosseguir com a sua viagem para pregar o Evangelho na Ásia, mais precisamente aqui no ocidente da Turquia. E aqui está o nosso desafio de hoje, queridos: entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, mesmo quando todas as coisas pareçam estranhas e sem sentido. É aquilo que nós vamos conseguir absorver do texto de hoje. Vamos lá então, relendo o verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Queridos, o que significa isto? Como pode o Espírito Santo de Deus impedir um crente de pregar o Evangelho? Qual o sentido destas coisas? Pensar nesta questão, queridos, imediatamente para nós, pode nos trazer a seguinte consideração: quantas vezes nas nossas vidas nós planejamos coisas que entendemos que é bom, que é coerente, que é prudente, que é correto, que é aprovado por Deus, mas quando nós menos percebemos, dá tudo errado. As portas se fecham, as coisas não vão para frente, não acontecem da maneira com que nós planejamos. Feita esta consideração, nós vamos prosseguir com o texto, que diz então no verso 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Queridos, se no verso anterior, o Espírito Santo foi quem impediu a pregação na Ásia, aqui é o Espírito de Jesus quem não permite a pregação. Que texto estranho, não é verdade? Que versos estranhos. Mas nós, antes de tentarmos entender aqui a questão deste impedimento da pregação, eu quero abrir um parênteses para te convidar a brevemente atentar aqui comigo para uma importantíssima doutrina bíblica que está implícita aqui nesses dois versos, que é aquela doutrina que afirma a plena divindade de Cristo. Jesus Cristo é Deus, é o que afirma esta doutrina, no sentido de que o próprio Cristo certa vez disse em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Esta doutrina então, queridos, ela é afirmada aqui, quando aquele que impede a pregação de Paulo na Ásia é chamado de Espírito Santo no verso 6 e de Espírito de Jesus no verso 7. O que nós temos aqui? Dois Espíritos? Absolutamente não. Trata-se de apenas um Espírito. E se Jesus de fato é Deus, e é, o Espírito do Pai é o mesmo Espírito do Filho.
Portanto, as expressões aqui, elas devem ser entendidas tão somente como sinônimas. Fechamos esse parênteses. Temos aqui, de forma implícita, a doutrina da divindade de Cristo. Mas vamos lá, queridos, vamos ao fato aqui, ao texto. O fato aqui é que é o Espírito Santo quem impede a pregação de Paulo na Ásia. E o texto, se você observar bem, o texto ele não explica por qual motivo isso acontece. Bem como também o texto não explica como que o autor, que é Lucas, ele conclui que foi o Espírito Santo quem impediu a pregação. Isso de forma anterior à visão, que nós vamos ainda tratar dela. Porque o autor aqui, queridos, por que ele não sugeriu que foi Satanás que impediu a pregação do Evangelho? Por que Lucas não sugeriu que simplesmente foi a perseguição dos judeus que impediu Paulo de pregar na Ásia? Por que Lucas conclui que foi o Espírito Santo quem estava impedindo a pregação? Por quê? Vamos aos fatos nos versos então seguintes. Verso 8. E tendo contornado Mísia, ou seja, de uma forma que ele retornou de lá, porque ele foi impedido, desceram então a Troade. E aí, queridos, eles foram obrigados a ir para um outro lugar. Até que, verso 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Queridos, que visão sobrenatural é esta? Não é verdade? Que visão sobrenatural é essa que Paulo tem? Por outro lado, queridos, o próprio apóstolo Paulo, ele já havia passado por uma experiência semelhante. Você deve se lembrar, nós estudamos aqui, quando ele esteve frente a frente com o próprio Jesus Cristo, lá junto ao caminho de Damasco, quando uma luz intensa apareceu diante dele, deixando-o cego por 3 dias. Você deve se lembrar. Portanto, esta experiência, lá atrás, ainda que tenha ocorrido há muitos anos atrás, desse momento aqui em que nós estamos, esta experiência dá a Paulo a condição de entender, de concluir que a visão que ele está tendo aqui neste momento não era coisa da sua cabeça, mas de fato era Deus quem estava falando com ele. Isso é um ponto importante a ser considerado. E mais, queridos, perceba que Lucas, que é o autor de Atos, ele certamente estava presente ali, porque você vai ver no verso seguinte que ele usa a terceira pessoa do plural, quando ele vai dizer assim: nós procuramos. Ele estava inserido no texto, o que ajuda a trazer uma riqueza de detalhes a esta informação, de fato conteúdo a esta veracidade desta visão que Paulo tem. Agora, meus queridos, acerca do pedido deste macedônio nesta visão, vem para a Macedônia, ajuda-nos. Esse pedido serve-nos para demonstrar uma única coisa, queridos: a condição geral do homem sem Deus. Vem e ajuda-nos. O Evangelho não tinha chegado lá. E esse pedido de ajuda, ou pedido de socorro, está no coração de todo o ser humano que não tem Deus. Todo homem sem Deus, ele carrega um vazio dentro de si, que não pode ser completado por nada, além do que não seja o próprio Deus. Eis aí o motivo de que tanta gente nesse mundo, sem Deus, não acha sentido nesta vida. É o que nós vemos aqui demonstrado, neste pedido de socorro, desta visão deste macedônio. Vem e ajuda-nos, como se ele dissesse: traga-nos o Evangelho, traga-nos a palavra de Deus, porque nós estamos sedentos, porque sem Deus não há sentido para a nossa vida. Precisamos desta ajuda, precisamos deste socorro. E aí, queridos, nós chegamos no verso 10, que é o mais importante para que a gente entenda esta passagem. Diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Veja aí o que nós falamos anteriormente, que Lucas está inserido aqui na história.
Vê como que ele coloca na sua narrativa. Procuramos, ele estava ali junto de Paulo, junto dos demais companheiros. Então procuramos partir para aquele destino, concluindo, olha aí a conclusão que eles chegaram, que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja então, queridos, que Lucas ele faz questão aqui de apresentar ao leitor a conclusão, não apenas que ele teve, mas que os demais companheiros de viagem, partindo da primeira conclusão de Paulo ao ter a visão, né? E que conclusão é esta? Eles concluíram que a visão que Paulo teve lhes serviu como complemento daquele impedimento iniciado lá no verso 6, em que o Espírito Santo os impediu de pregar. Lucas concluiu isso no verso 6, antes da visão. Então a visão serve para confirmar que de fato era o Espírito Santo quem impedia estes irmãos de pregarem o Evangelho na Ásia. E aí você vai perguntar, pastor, mas qual a relevância desta conclusão que eles tiveram? Ao invés de acharem que foi Satanás, ao invés de simplesmente colocar a culpa nos próprios judeus que os perseguiam, qual a relevância de eles terem chegado à conclusão de que foi o Espírito Santo quem os impediu? Queridos, é aqui que nós temos a chave do entendimento dessa passagem. Ou seja, num primeiro momento, o Espírito Santo impede a pregação em um lugar, mas num segundo momento, o segundo momento desta passagem, a partir desta visão, o que nós temos? Nós temos a questão que o Evangelho vai ser pregado agora em outro lugar. É só isso, queridos. É só isso que o texto nos tem a dizer. Eles foram impedidos de pregar o Evangelho em um lugar, mas foram imediatamente levados por Deus a pregar em outro lugar. Então, qual é a nossa conclusão? E aí nós vamos encerrar essa breve reflexão. Qual é a nossa conclusão a despeito desse texto? Eu quero te convidar aqui a olhar comigo aqui para 3 conclusões nossas. Vamos lá. A primeira, nós concluímos nesse texto que o Evangelho não foi impedido de ser pregado, mas apenas que foi direcionado por Deus a ser pregado em um outro lugar, naquele momento. Isso porque, queridos, naquele momento, isso porque o Evangelho vai chegar àquela região da Ásia. Depois, inclusive, nós temos aqui esta região que foi impedida agora, nós temos essa região como destinatária de cartas de Paulo, como Gálatas e Efésios. Então, queridos, nós não podemos dizer assim, o Evangelho não foi pregado naquele lugar e ponto. Não foi pregado naquele lugar naquele momento, porque Deus tem os seus propósitos. Então, nessa nossa conclusão, nós entendemos que o Evangelho ele não pode deixar de ser pregado, sob quaisquer circunstâncias. Não pode ser deixado de pregar, seja no lugar ou seja em outro. Deverá ser pregado ou em um lugar ou em outro. Se não for possível pregar aqui, que seja pregado ali. Então a primeira conclusão, preguemos o Evangelho. Não há espaço para um momento de não pregação do Evangelho. Ok, queridos? Este impedimento foi numa questão de propósito de Deus. Naquele lugar, agora não, depois. Naquele momento, era para ser pregado em outro lugar. O Evangelho não pode deixar de ser pregado. Segunda conclusão que nós extraímos aqui desse texto: precisamos estar atentos aos direcionamentos de Deus quanto à sua obra, aquilo que Ele deseja realizar. Podemos ter as melhores intenções em realizar coisas para a obra de Deus, mas Deus tem os seus caminhos que podem ser diferentes dos nossos. Podemos planejar muitas coisas para a obra de Deus, mas Deus às vezes tem outros planos, queridos. E aí o que nós vamos fazer com isso?
Então, segundo esse texto, nós precisamos enxergar, no símbolo aqui da visão que Paulo teve, nós precisamos enxergar qual a exata vontade de Deus, para que todos nós possamos nos adequar a ela, e sempre, porque a vontade de Deus é a que deve prevalecer. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe qual é o momento exato da sua obra a ser realizada, e devemos nos adequar a isso. Contudo, queridos, pensando nessa maneira, nessa segunda conclusão, contudo segue aqui uma importante observação: nunca fique parado esperando uma visão dos céus para você decidir o que você deve fazer na obra de Deus. Não é isso que nós estamos ensinando aqui, queridos. Não é este. Veja que, por que nós estamos falando isso? Veja que antes da visão, aqueles irmãos estavam focados em pregar o Evangelho na Ásia. Se o Senhor, se o Espírito Santo não os impede, eles iam para lá pregar o Evangelho. Então, aquele crente que lê esse texto aqui e fala o seguinte: entendi, eu devo então esperar uma visão de Deus para me dizer o que eu devo fazer na obra de Deus. Não é nada disso. Não fique parado. Pregue o Evangelho. Realize a obra que Deus tem colocado na sua mão para fazer. E se não for esta a vontade de Deus, querido, eu tenho certeza que Deus haverá de providenciar todos os meios, seja uma visão, seja o que for, para te conduzir à sua boa vontade. Então esteja em prontidão a pregar o Evangelho, a fazer a obra de Deus. E a terceira e última conclusão desse texto: Deus é soberano, queridos. A obra é dele, ele faz tudo como lhe apraz. Vemos aqui no texto que é Deus e não o homem quem mudou os rumos da viagem. Não foi o homem, foi Deus. Então descansemos quando observarmos Deus nos levando a outras coisas. Deixemos ser guiados pela boa mão de Deus. Queridos, ninguém pode olhar para esse texto e dizer o seguinte: pastor, mas tinha tanta gente na Ásia para ser alcançada, e o Senhor leva estes irmãos para um outro lugar. Queridos, o Deus soberano sabe exatamente o momento de intervir, de agir, de abençoar, de livrar de uma situação. E nós precisamos definitivamente saber lidar com estas coisas, porque é tão comum, queridos, crentes se desesperarem quando se vê em determinadas situações e querem impor a Deus a qualidade de agir na hora que o irmão quer. Isso acontece muito quando passamos por difíceis tribulações. E é como se nós colocássemos Deus na parede, dizendo o seguinte: Senhor, eu quero que você me livre agora. O Senhor tem que me livrar agora. Não, queridos, o Senhor não nos tem que livrar agora. O Senhor nos livrará no momento certo. O Senhor nos abençoará no momento dele. E precisamos confiar definitivamente nesta soberania de Deus. É Deus quem sabe os planos que Ele tem para as nossas vidas. Portanto, lance a sua ansiedade de lado, lance o seu desespero para fora e espera em Deus. É o que nós temos aqui, queridos. Deus soberanamente tem os seus propósitos, que nos sujeitemos a Ele, confiando que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas, no momento dEle, no tempo dEle. Crentes que se colocam de forma ansiosa e desesperada diante de determinadas situações, se comportam como estes aqui, né, da Ásia, em que o Senhor não desejava, não sei por que o texto não diz, mas não desejava que fosse aquele o momento em que a palavra devesse ser pregada por Paulo. Não era o momento era de Paulo ir para um outro lugar e posteriormente o Evangelho chegar lá. Como chegou, queridos? Como chegou? Então não se comporte como esse pessoal aqui da região da Ásia.
espera em Deus. Espera em Deus. O Senhor tem os seus momentos. Queridos, que nos sujeitemos ao Senhor, e é o que fará com que compreendamos que Deus é aquele que soberanamente está à frente das nossas vidas, à frente da igreja, à frente de todo o bom propósito do reino de Deus. Até porque a obra, ela não é nossa, a obra, ela é de Deus, deve ser realizada à sua maneira e conforme a sua vontade. É o que nós aprendemos aqui. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.